Olá pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais uma live do nosso quadro Papo de Mãe TDAH. Vamos começar essa live falando mais uma vez sobre contexto escolar no TDAH, que é o nosso tema do mês de fevereiro. Então, você que está assistindo aí a nossa live gravada depois, né, e quem está entrando aqui, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença, pela sua audiência. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e que é uma dificuldade muito grande das mães em relação aos seus filhos de TDAH, que é como organizar uma rotina de estudos em casa. Shirley, seja bem-vinda. Tudo bem com você? E nós vamos falar sobre essa organização do estudo. Eu vou dar aqui 4 passos importantes que você, mãe, tem que ter na hora de organizar essa rotina de estudo com seu filho. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre organização do espaço, do local de estudo e também a organização de materiais, ok? Aline, seja bem-vindo. Cláudio, obrigada pela presença de vocês. Nós temos esse quadro, né, todas as quartas-feiras às 18 horas e todo sábado às 17 horas, esse nosso Papo de Mãe TDAH, e a gente sempre aborda algum tema relacionado a TDAH, a criação de filhos com TDAH, e nesse mês de fevereiro todinho nós vamos falar sobre o contexto escolar no TDAH, ok? Amo organização, né, Sheila? Eu sei. Eu sei, eu tenho acompanhado o seu trabalho e vejo como você tem entrado aí nesse nicho que é tão interessante, né? Importante pra gente, né? A gente sabe que quando estamos num ambiente organizado, isso nos ajuda a ter uma organização também interna, né? Quando a gente está num ambiente muito desorganizado, muito bagunçado, muito tumultuado, isso acaba afetando o nosso interior também. Então, quando a gente fala de crianças com TDAH que já tem uma dificuldade de se autorregular emocionalmente, de inibir pensamentos que não são relevantes, de inibir estímulos que não são relevantes, a gente precisa entender que se ele tem essa dificuldade interna, nós temos que organizar o externo, né, o ambiente externo, através do uso de estratégias, o uso de algumas ferramentas, para facilitar a vida dessa criança. Já que ele tem essa dificuldade interna, a gente faz esse trabalho externo para dar suporte a essa criança, para que ela consiga lidar com as suas dificuldades. Então, independente de ter TDAH ou não, a organização, ela é muito importante. E ela é um elemento essencial para a nossa saúde mental. E aí, falar de organização, de uma rotina de estudos para o TDAH, esse tema ganha uma importância muito grande. Por quê? Porque as crianças e adolescentes, a vida deles tem o maior peso que tem na vida da criança e do adolescente é a questão do estudo, é a vida escolar. É o que eles mais se dedicam, né, em termos de tempo, durante o seu dia, durante as semanas, durante o mês. Então, organizar uma rotina de estudo não é simplesmente pegar um roteiro e colocar lá o que ele tem que fazer, o que ele tem que deixar de fazer. Exige também algumas posturas das mães que vai ser importante quando ela vai organizar essa rotina. E é dessas posturas que eu vou falar aqui hoje, para que você possa alinhar o seu pensamento àquilo que você vai propor para o seu filho no dia a dia. Porque a gente precisa entender que existem muita informação sobre organização. A gente pode chegar lá no Google, a gente pode acompanhar de várias pessoas no Instagram, no Facebook, que falam sobre organização, sobre rotina de estudo. Só que a gente precisa sempre pensar que qualquer orientação de organização, qualquer orientação de rotina tem que estar de acordo e adaptada à sua realidade também. Porque senão a gente vai tentar encaixar um padrão na nossa vida que muitas vezes não vai dar certo. E quando a gente fala de crianças com TDAH, isso tem um peso muito maior. Por quê? Porque primeiro que cada criança é uma criança.
Então a gente precisa, e cada família é uma família, cada realidade é uma realidade, a gente precisa sempre adequar aquela orientação, aquela estratégia, aquela ferramenta ao contexto, àquela realidade. Mas a criança com TDAH ainda tem algumas particularidades, algumas especificidades que a gente precisa levar em consideração. Que a gente precisa levar em consideração. Então, não dá pra gente simplesmente pegar uma regra ou uma orientação, uma estratégia que está lá de uma forma genérica e tentar aplicar na criança com TDAH sem ter um mínimo de conhecimento, né? Sem ter um mínimo de base para isso. E é por isso que a gente está aqui durante todo o mês de fevereiro falando sobre contexto escolar, né? E eu sempre friso e bato na tecla de que você, mãe, precisa ser especialista no seu filho, independente dele ter TDAH ou não, né? E quando eu falo especialista no seu filho, não é ser especialista no TDAH. Saber sobre o TDAH é muito importante, saber o que é, quais são os principais sintomas, como você lida com o TDAH é essencial, é importantíssimo. Mas além de você saber sobre o transtorno, você precisa conhecer o seu filho. E isso é que vai fazer diferença na aplicação e no resultado de qualquer técnica, de qualquer estratégia, de qualquer orientação que você vai receber, seja aqui pelo Instagram, seja através de uma pesquisa que você faça, de um estudo, ou seja até de um profissional que esteja te orientando. As orientações, elas sempre têm que ser adaptadas e contextualizadas de acordo com a sua realidade. Silmara, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Tem uma pessoa aqui que eu não consigo identificar o nome, é 06MM. Se você puder colocar seu nome aí, agradeço. Alessandra, seja bem-vinda, Alessandra. É muito bom ter vocês aqui, né? Eu comecei falando que nós vamos abordar a questão da organização da rotina de estudos. Ana, seja bem-vinda. E eu vou falar para vocês 4 princípios norteadores, né? 4 posturas importantes que você, mãe, tem que ter na hora de pensar em organizar essa rotina de estudo. E que essa rotina de estudo, ela não pode ser algo padronizado ou algo simplesmente que você foi lá e pesquisou na internet. Ah, vou fazer assim, vou fazer assado. Eu poderia chegar aqui e dizer para você, faça isso, faça aquilo. Poderia, mas se você não tiver esses princípios norteadores, se você não tiver essa base que eu vou dar para vocês aqui hoje, você vai aplicar e provavelmente você não vai ter um resultado tão bom quanto você poderia ter. Porque toda técnica, toda estratégia, toda dica, toda orientação, ela precisa ser adequada à sua realidade, né, ao contexto familiar que você tem aí, a sua realidade familiar e também as características e as realidades do seu filho. Ok? Por isso, mais uma vez, eu vou frisar, porque isso é muito importante, é o que realmente eu acredito, que você, mãe, tem que se tornar especialista no seu filho, para que você conheça como ele aprende, qual a melhor forma, né, o que você vai poder contribuir na superação dessas dificuldades. Então, conheça o seu filho. Né? Escute o seu filho. Isso são princípios básicos. A partir desse conhecimento é que você vai poder, então, selecionar quais as melhores estratégias para serem colocadas em prática e você vai, então, poder adequar essas orientações à sua realidade e à realidade do seu filho. Ana, seja bem-vinda também. Ângela, obrigada pela presença de vocês. Quero também já lembrar, né? Chegou, né? Que bom! Lembrar que durante todo o mês de fevereiro nós vamos falar sobre o contexto escolar. Hoje a gente vai começar a falar sobre essa organização de rotina, mas esse assunto não vai terminar hoje. A gente vai continuar aí ao longo do mês de fevereiro, porque são muitas orientações, muitas estratégias, a gente não tem como falar tudo de uma vez só, né? Mas se você for colocando em prática cada coisa que a gente for falando aqui ao longo do mês de fevereiro, ao final do mês de fevereiro vocês vão estar craque e vocês vão ver o quanto a realidade da vida de vocês aí em relação aos estudos do seu filho vai ser transformada, ok? Lembrando que a gente está começando aqui a nossa live nossa live de sábado, mas nós temos sempre, no mês de fevereiro nós vamos ter 2 lives semanais, uma às quartas-feiras, às 18 horas,
e uma aos sábados às 17 horas. Então nós teremos ao todo no mês de fevereiro 8 lives falando sobre contexto escolar no TDAH, ok? É bastante assunto, bastante coisa, mas eu acredito que vai ajudar bastante vocês, porque eu selecionei os temas das lives, o assunto de cada live, o conteúdo de cada live, eu selecionei a partir das necessidades que as mães que estão lá no meu grupo do WhatsApp vêm colocando para mim, as dificuldades que elas vêm enfrentando, as dúvidas, as necessidades. Então, em cima dessas necessidades, eu fui montando a pauta, né, desse mês de fevereiro todo. E se você é mãe, está aqui, ainda não está lá no meu grupo, na nossa comunidade TDAH, Mães em Conexão TDAH, se você ainda não está lá na nossa comunidade do Instagram, minto não, troquei aqui, na nossa comunidade do WhatsApp. Se você ainda não está na nossa comunidade do WhatsApp, eu te convido a participar. Nós somos ali um grupo de 100 mães, só mães de TDAH, conversando, trocando, apoiando umas às outras, né? Ajudando umas às outras a enfrentar e a superar os desafios diários que a gente tem quando temos um filho com TDAH, ok? Então, se você não está na nossa comunidade ainda, não esquece, no final da live, me manda lá um direct ou então vai no link da minha bio, que tem lá um linkzinho para você ser direcionado para a nossa comunidade Mães em Conexão TDAH. Tenho certeza que se você entrar na nossa comunidade, você vai ser muito bem acolhida e vai ter aí um grupo de apoio para te ajudar nessa caminhada. Se tiver alguma mãe aqui na live que está lá na nossa comunidade, quiser colocar aí um comentário, né? Porque assim, eu falar, eu sou suspeita, né? Mas quando tem uma mãe que participa e valida, né? E realmente diz que se é bom ou não é, se quiser colocar aí seu comentário para que as pessoas possam ver que realmente a comunidade ela é uma comunidade de apoio, né? Se quiser, fica à vontade aí, eu acho que é importante até para outras mães poderem ver e se sentirem seguras de estarem participando, ok? Então vamos lá? Vamos começando? Olha, primeira coisa, a Ana tá falando, eu estou e amo muito, tenho aprendido muito. Obrigada, Ana. Eu sou suspeita, né, de falar, mas eu acredito que é um grupo de apoio muito importante. A gente está ali realmente focado em uma apoiar a outra e também em trazer, né, não só o conforto, o carinho, né, o cuidado, mas também informação e a informação de qualidade, uma informação realmente com embasamento científico, enfim. Então, se você não está na comunidade, esteja convidada a participar. E se você conhece alguma mãe também de TDAH ou que está aí passando por um processo de diagnóstico, né, está investigando o TDAH do seu filho, que queira convidar para participar, também convide, né? Eu acho que vai ajudar essa mãe também, ó. Isso, a Silmara também tá lá, né? A Silmara também é psicopedagoga, ela tá lá na nossa comunidade. É uma comunidade que apoia muitas mães, tem aprendido muito. Que bom, Silmara, que bom que você tá sendo beneficiada. Então vamos lá. Bem, organização de estudos no TDAH, por que é tão importante a gente falar sobre isso, né? Deixa eu só salvar aqui rapidinho para eu não me perder na live aqui. Foi. É importante a gente falar sobre isso porque é uma queixa muito grande das mães. As crianças com TDAH, elas têm uma tendência maior você tem filho, né, Silmara? Isso, tem um filho com TDAH, agora que eu lembrei. Que bom. Então, você tá lá aprendendo 2 vezes, né, como mãe e como psicopedagoga. Que bom. Então, assim, o TDAH, a criança com TDAH, ela costuma apresentar dificuldades nessa rotina de estudo. É muito comum as crianças, a gente falou na quarta-feira, né, sobre dificuldades na escola que o TDAH enfrenta, e a gente falou muito sobre essa questão da criança com TDAH, ela ter menos motivação para os estudos. Por quê? Porque os estudos, eles exigem um engajamento maior dessa criança. O estudo exige
exige muito mais do sistema atencional dessa criança. Então, tudo que exige mais do cérebro da criança faz com que essa criança tenha uma certa resistência. E o estudo está incluído nisso, né? Agora, o estudo é uma área da vida da criança muito importante, porque é basicamente a vida da criança, né? A criança tem outras coisas na vida dela, sim, mas a parte escolar, a parte do estudo, toma aí, né, ganha uma proporção muito grande na vida da criança e do adolescente. E aí, qualquer problema relacionado à escola, claro que vai ganhar um peso muito maior, porque a criança vive esse ambiente, essa questão escolar com uma maior intensidade. Olha, a Ângela entrou, Letícia, sejam bem-vindas também, tá? Então, falar de rotina de estudo também é importante, por quê? Porque a criança com TDAH, ela tem dificuldade com rotina. A gente estava falando aqui no início, né, sobre organização, o quanto é importante a gente ter um ambiente organizado, porque o ambiente organizado é um elemento propício até para a nossa saúde mental. E quando nós estamos num ambiente organizado, estruturado e organizado, o que acontece com a gente? Internamente, isso também contribui para que internamente a gente também se organize. Né? Não sei se vocês conhecem, mas a Montessori, Maria Montessori, que é uma educadora, e existem várias escolas montessorianas que trabalham com essa metodologia que ela desenvolveu. Ela trabalha com princípios que a gente chama de ambiente estruturado. O que é um ambiente estruturado? Oi, Carla, seja bem-vinda, Alessandra também. O ambiente estruturado, dentro da metodologia, né, da escola montessoriana, é exatamente essa ideia de que se a criança estar num ambiente estruturado, organizado, que tem uma ordem, isso vai fazer com que ela internamente se organize, ela internamente consiga gerenciar melhor suas emoções, enfim, seus pensamentos. Então, o ambiente externo, quando está organizado, estruturado, isso também nos ajuda. Então, experimenta você entrar num lugar. Hoje, por exemplo, eu fui a um mercado pela manhã, um mercado grande, tipo um atacadão, e eu nunca tinha ido a esse mercado antes. Eu fui pela manhã com meu marido. E o mercado, eu não conhecia assim a disposição, né, a organização das prateleiras, onde estava cada alimento, cada produto. Então, assim, eu estava perdida naquele espaço que eu nunca tinha entrado, um ambiente muito grande, com muita coisa, muita gente com carrinhos andando para lá e para cá, aquele engarrafamento de carrinho. Então, como que eu me senti ali? Eu me senti mal. Eu fiquei assim, meio angustiada, sabe? Quando você não tá bem no lugar. Por quê? Porque era um lugar que eu não conheço, eu estava perdida naquelas prateleiras, eu não sabia onde estavam os produtos direito, um lugar que tinha muita gente andando para lá e para cá, e isso me causou um mal-estar. Então, quando a gente saiu daí, ele falou assim, o preço estava bom, não sei o que, eu falei assim, mas eu não gostei. Eu me senti mal por quê? Porque o ambiente para mim, não estava organizado, não estava estruturado, e isso me causou um desconforto. E para a criança a mesma coisa. E a criança com TDAH, ela tem essa desorganização interna, já por conta do próprio transtorno. Então, o que a gente tem que fazer? Se ela tem essa desorganização interna, nós temos que criar um ambiente externo estruturado para que ela possa utilizar desse externo para ajudar a lidar com a sua desorganização interna. Então, se ela tem dificuldade de lidar com rotinas, de cumprir prazos, de seguir passo a passo, isso é uma dificuldade interna que ela tem. Então, o que a gente tem que fazer? Utilizar estratégias, utilizar técnicas, utilizar recursos, ferramentas externas que possam fazer com que essa criança consiga lidar com essa dificuldade que ela tem. E a organização da rotina de estudo é exatamente isso. Se a gente deixar pela própria criança com TDAH se organizar para estudar e para cumprir com as suas tarefas, ela provavelmente não vai dar conta. E ela não vai dar conta não é porque ela não quer simplesmente, porque ela tem algumas dificuldades geradas pelo próprio transtorno que fazem com que ela tenha uma baixa motivação para o estudo, baixa
tolerância à frustração, ela tem uma desorganização interna, ela tem uma tendência maior à procrastinação. Isso tudo consequência, né, sintoma secundário do TDAH. E ela tem também algo que a gente chama de dificuldade de engajamento. Então a criança com TDAH, ela tem tanta dificuldade de começar uma tarefa, de energizar o cérebro dela suficientemente para começar uma tarefa, quanto para se manter na tarefa até o final com uma constância e uma eficiência também na execução da tarefa. Olha, a Ana tá falando aqui, ó, eles não conseguem sem direcionamento. Exatamente. Então, assim, isso não quer dizer que nós vamos ficar numa posição de que a criança vai ficar dependente da gente o tempo todo. Não é isso, tá? Nós vamos ficar ali com a criança, estruturando esse ambiente, estruturando todo o processo, trazendo ferramentas, trazendo estratégias para ela, para que ela, com o tempo e com o treinamento, ela consiga utilizar essas ferramentas e essas estratégias de forma mais autônoma, ok? Então, assim, são 3 estágios, né, que a gente chama da instrução direta. Quando a gente fala de instrução direta, eu falo muito sobre isso quando eu vou falar sobre rotina educativa, rotina de estudo. E quando eu vou trabalhar lá na escola, né, eu sou coordenadora pedagógica, eu trabalho em escolas, e eu oriento os professores como eles vão trabalhar com os alunos em sala de aula. E eu falo muito para eles assim, olha, você, principalmente para trabalhar com alfabetização, trabalhar com as turmas menores, trabalhe com a instrução direta. O que é instrução direta? Primeiro, a mãe faz, né, ou a professora, no caso, faz para a criança ver como é feito. No segundo momento, você faz junto com a criança. E no terceiro momento, a criança faz sozinha. É claro que não é assim, uma vez de cada. Provavelmente, né, o primeiro estágio, que é você fazer para a criança ver, vai durar um tempo. Vai chegar um tempo que a criança vai começar a fazer junto com você, com o seu monitoramento, com a sua supervisão, com a sua ajuda. E vai chegar um tempo que ela vai começar a fazer sozinha. Então, essa instrução direta, essas 3 etapas, elas são essenciais. Por quê? De tudo que eu vou falar aqui para vocês, 2 palavras são muito importantes, que é o resumo de tudo que eu vou falar aqui. Conscientização e treinamento. Conscientização porque essa criança, ela precisa entender que ela precisa dessa estrutura, né? Ela precisa dessa estrutura. Se ela não utilizar essas ferramentas, ela não utilizar essas estratégias, ela não vai conseguir dar conta sozinha. Então a conscientização é muito importante. E o treinamento, vem aí, né, a responsabilidade do adulto. Treinamento, e não só o treinamento lá no consultório, tá? O treinamento em casa também. Que é quando a família, né, quando a mãe, a família vai treinar aquela habilidade com aquela criança, vai treinar a execução daquela estratégia, vai treinar o uso daquela ferramenta, né? Então, a Ana está falando aqui, são pilares fundamentais da rotina educativa, rotina escolares e treinamento de habilidades. Exatamente, né? Que são os três estágios. O que acontece muitas vezes é que as mães, né, professora também acontece muito isso, e infelizmente até às vezes profissionais da psicopedagogia também acabam cometendo esse erro. E aí, se você está aqui, é psicopedagoga, aproveita e pega essa dica, né? Que passa do primeiro, que é fazer, né? Fazer para a criança ver, e passa para o último. Não passa pelo processo de treinamento, que é esse fazer junto com a criança. Né? Faz junto, monitora e está ali orientando e aprimorando, aperfeiçoando, para que até que ela atinja a autonomia. Então não dá para você ir lá, dizer para ela o que ela tem que fazer, faça isso, faça aquilo, faça desse jeito e depois esperar que ela vai fazer sozinha. Ela não vai fazer. Ela não vai fazer. Principalmente se ela tem TDAH. Por quê? Aquilo que ela ouve de você, provavelmente 30% a 40% da informação que você vai falar para essa criança vai se perder. E não é porque ela não quer ouvir, é porque ela não consegue reter todas as informações que você fala para ela.
Então, falar para uma criança com TDAH, isso não vai trazer resultado. Você precisa, sim, dar comandos diretos, objetivos, né? Mas associar isso com a prática, com o agir. Falar menos e agir mais. Mostrar como é, mostrar o passo a passo, não simplesmente dizer o que é para fazer. O passo a passo que você vai executar, que a criança precisa executar, você precisa mostrar para ela como é. Para que ela veja, porque ela vendo, ela consegue reter melhor a informação do que ela simplesmente ouvindo. Ok? Então, essa desorganização, procrastinação, dificuldade de se engajar em atividades monótonas, repetitivas, desinteressantes, cansativas, tudo isso faz com que a criança com TDAH tenha maior dificuldade de seguir uma rotina de estudos, ok? Nosso cérebro aprende por repetição, por isso é importante o treinamento. Olha, todas as funções cognitivas, elas são treináveis. Isso é muito legal, por quê? Porque o TDAH, o grande problema do TDAH está nas funções cognitivas. E se uma função cognitiva ela é treinada, então a gente pode desenvolver. Não quer dizer que a criança com TDAH vai deixar de ter TDAH, vai deixar de ter o sintoma, não é isso. Mas o treinamento faz com que ela desenvolva aquela habilidade. Talvez não chegue ao nível que a gente gostaria, mas pode ser desenvolvido. Todas as funções cognitivas elas são treináveis. Inclusive tem uma pessoa com TDAH, né? É o Simon, que é do TDAH pra gente grande, e ele fala muito isso, né? Ele pergunta, geralmente ele pergunta lá nos stories, ele fala nos stories, o seu TDAH é treinável? Por quê? Porque no TDAH você tem, né, no tratamento, você tem o tratamento medicamentoso, você tem o tratamento lá com a psicóloga, que vai trabalhar comportamentos, mas o grande lance do TDAH é você implementar hábitos e comportamentos novos. Por quê? Porque a criança, né, o adolescente com TDAH, por conta do seu funcionamento cerebral, ele desenvolve determinados hábitos e determinados comportamentos que muitas vezes não são funcionais, entendeu? E aí quando você começa o tratamento dessa criança, né, o desenvolvimento lá de estratégias com ela, qual é o seu objetivo? É introduzir novos comportamentos e novos hábitos que vão ser mais funcionais. Como podemos treinar? Olha, existem várias técnicas e várias formas, vai depender de cada habilidade que você vai desenvolver, porque existem várias funções cognitivas. Então existe a função da memória, da atenção, existem as funções executivas, que são várias que estão dentro desse quadro, existe a autorregulação emocional, então existe um monte de coisas que a gente precisa identificar, e cada uma dessas funções tem um tipo de treinamento diferente, né? Existe um tipo de... Agora, o que é legal? Sempre me conta no Movimento por Cento. O Movimento por Cento é muito interessante. Por quê? Porque a gente é aquela ideia. Vamos fazer pelo menos 1% melhor a cada dia. Vamos melhorar pelo menos 1% a cada dia. Essa é a grande ideia. Nós não vamos sair dessa live, né, nos transformando na supermãe, nem transformando o filho com TDAH na criança mais perfeita e estudiosa do mundo. Não é isso. Mas se a gente conseguir, né, atingir a meta de melhorar 1% a cada dia, isso já é um avanço muito grande. Através da rotina a gente treina, exatamente. Como eu falei, se a gente organiza um ambiente externo, isso ajuda a organizar o ambiente interno da criança. Agora, não pode ser feito de qualquer jeito, existem algumas estratégias importantes que são adequadas ao TDAH, ok? E eu vou falar aqui algumas coisas e talvez, né, quando eu for falar de local de estudo, organização, às vezes as mães elas pensam assim, poxa, mas isso aí é tão simples, parece uma coisa boba, como se não desse muita importância para as coisas mais simples, para as coisas mais bobas, né? Mais triviais, e são essas as coisas que são aquelas que realmente vão trazer um resultado. Então pega as dicas, pega as orientações, claro, nem sempre você vai conseguir aplicar 100% na sua casa, mas aquilo que você conseguir já vai trazer um resultado bom. Lembrando que a gente está sempre com TDAH,
a gente está sempre remando contra a maré. Por que a gente está remando contra a maré? Porque a maré é o funcionamento cerebral do TDAH. E a gente vai sempre trabalhando na contramão disso. Então, a gente vai conseguir avanços? Sim, claro, com certeza. Mas a gente vai ter que ter muito mais força para conseguir esse avanço. Porque senão, a gente vai ser levado a favor da maré e a gente vai ser engolido pelo TDAH e as mães vão ficar reféns do TDAH, como muitas mães se encontram hoje refém do TDAH do seu filho. Então, é um trabalho árduo? É um trabalho diário? Mas com constância e com consistência nas ações, vocês vão conseguir resultado. Agora, tem que persistir. Não dá para aplicar uma técnica, eu vou falar aqui uma orientação, vocês vão lá, fazem amanhã, no outro dia, não deu certo, não funcionou, desisto. Precisa ter, como eu falei, treinamento. O treinamento não é 1 dia, 2 dias, 1 semana. Cada criança vai ter o seu tempo. Pode ser que 1 semana, 15 dias funcione, mas pode ser que demore meses, ok? Então vamos lá. Eu vou falar para vocês aqui 4 orientações básicas para que vocês tenham isso em mente na hora que for organizar essa rotina de estudo, ok? Lilian, seja bem-vinda também. Vamos lá. Primeira coisa, por onde começar? Esquece a questão do caderno, esquece a questão do material, esquece a questão dos prazos que ele tem que cumprir, esquece o local que ele tem que estudar, a hora que ele tem que estudar, o tempo, esquece isso do primeiro momento. Primeira coisa que você tem que fazer para começar é aprender a escutar o seu filho. Essa é a dica principal. Por quê? Porque há uma tendência do adulto a achar que sabe o que é melhor para o outro. E a mãe, principalmente. E às vezes a gente não escuta o outro. A gente não escuta a necessidade do outro. A gente não percebe o que realmente é a dificuldade daquela criança. A gente faz uma leitura e acha que a dificuldade dela é X, Y, Z. A gente faz uma leitura e acha que a necessidade dela é X, Y, Z. Mas a gente não ouve a criança. Eu sempre bato na tecla de que você, mãe, tem que ser especialista no seu filho. E para que você seja especialista no seu filho, você tem que conhecer o seu filho. E para você conhecer o seu filho, não basta só observar. Você vai ter que escutar. Fechar um pouquinho a boca e escutar. Aprenda a escutar seu filho. Pergunte para ele quais são suas maiores dificuldades. Quais as disciplinas ele tem mais dúvida. Quais as disciplinas ele tem mais problema para estudar? Porque, olha, ele pode não ter dúvida em uma determinada disciplina, mas ele pode sofrer muito mais para estudar aquela disciplina. Então, ouvindo o seu filho, você vai conseguir identificar quais são as necessidades e quais são as dificuldades e também quais são as potencialidades dele, né? Então, você vai poder também identificar quais são as disciplinas que ele mais gosta, quais são os tipos de atividades que ele mais gosta, entendeu? Então, escute, aprenda a escutar o seu filho e colete essas informações relacionadas às dificuldades que ele tem, mas também relacionadas às coisas positivas, às facilidades potenciais, os gostos, as preferências, né, que ele tem também. Você precisa entender qual é a percepção dele em relação a isso. Porque muitas vezes a criança não implementa uma estratégia porque ela não tem a percepção. Então, por exemplo, você, mãe, está vendo que está claro ali que seu filho é desorganizado. Para você, ele é desorganizado, o material dele é bagunçado, etc, etc. Mas para o seu filho, ele não consegue perceber que aquilo ali é uma desorganização. Sabe aquelas pessoas que são extremamente desorganizadas, mas falam bagunçadas e falam assim, eu me encontro na minha bagunça? Se alguém for lá e arrumar, eu fico perdida? Muitas vezes a criança ou adolescente com TDAH está nessa situação. A gente que está de fora fica incomodado com a bagunça, fica incomodado com a desorganização, mas ela se encontra minimamente dentro daquela desorganização. Ela se entende dentro daquela desorganização.
Ele diz que não gosta de nada, que é tudo muito chato. Provavelmente ele não vai gostar de nada mesmo, porque infelizmente a escola é muito chata, né? As matérias, as aulas. É chato, por quê? Porque, primeiro, a forma como é apresentado, né? Esses conteúdos são apresentados, não é uma forma muito agradável. E, por outro lado, todos os conteúdos escolares, por mais que eles gostem de algumas disciplinas, exige um esforço mental muito grande, exige um esforço atencional muito grande. E isso faz com que ele ache chato. Então não é chato exatamente o conteúdo, mas é esse esforço que ele tem que fazer. Então uma criança com TDAH, ela gasta muito mais energia e ela tem que se esforçar muito mais para fazer uma atividade do que uma outra criança que não tem TDAH para fazer a mesma atividade. Quem estava aqui na quarta-feira, eu falei sobre o tanque de combustível, né? Eu falei o seguinte, que o tanque de combustível do TDAH, né, é como se a gente tivesse um tanque de combustível no cérebro, que são os nossos neurotransmissores, dopamina, serotonina, enfim. Mas esquece esse lado técnico e pensa no tanque de combustível que vai fazer com que esse cérebro funcione bem. Nós temos esse tanque de combustível. No TDAH, o tanque de combustível, ele naturalmente ele já tem menos combustível. Naturalmente, o TDAH já tem menos combustível. Só que além do TDAH ter menos combustível, ele ainda tem uma característica, que é gastar mais combustível do que ele precisaria. É como se tivesse o motor desregulado e gastasse mais gasolina no carro. Sabe aquele carro que bebe muito? Que se a gente for daqui sei lá, daqui a uma cidade vizinha com o carro, gastaria X de gasolina. E se a gente for com esse carro desregulado, gasta 2X para fazer o mesmo percurso? É a mesma coisa o cérebro do TDAH. Além dele ter menos combustível, por estar desregulado, esse cérebro está disfuncional, ele além de ter menos combustível, ele gasta mais combustível. Então o que vai precisar? Ele vai precisar de repor esse combustível muito mais vezes do que uma pessoa que não tem TDAH, e ele também vai ficar na reserva muito mais vezes, com muito mais frequência do que uma outra pessoa. Por isso, para a criança com TDAH, mesmo que ela não tenha dificuldade de aprendizagem, para ela é muito mais cansativo estudar. Mesmo que ela goste, mesmo que ela tenha interesse, é cansativo. No final ela está exausta, porque ela tem que empregar muito mais energia para estudar, para entender o que está acontecendo. Como eu devo orientar meu filho quando eles dizem que não gosta de tal professor? Olha, primeiro você tem que entender por que ele não gosta de tal professor. Porque ele pode não gostar porque o professor, enfim, não sabe lidar com ele pode não gostar por uma questão de afinidade, ele pode não gostar porque o professor já fez ele passar uma vergonha, enfim, pode ser vários motivos. Mas independente do motivo, né, o motivo é importante você entender, até, né, para que você possa ajudar, né, isso aí. Mas é você mostrar para ele o seguinte: infelizmente nós não vamos lidar com todas as pessoas que a gente gosta. A gente vai lidar na nossa vida com pessoas que a gente gosta, com pessoas que a gente não gosta. No meu trabalho, por exemplo, tem pessoas que eu adoro, mas tem pessoas que eu não tenho afinidade, não gosto, mas sou obrigada a conviver de uma forma respeitosa com ela. Por quê? Porque ela faz parte do meu ambiente de trabalho. A mesma coisa na escola, tem coleguinhas que eu gosto, tem coleguinhas que eu não gosto, tem professor que eu gosto, professor que eu não gosto. Né? Isso é um treinamento, porque se ele é muito pequenininho, não tem maturidade, ele não vai entender muito bem. Mas conforme o tempo vai passando e isso é uma recorrência aí na sua fala, isso vai começar a fazer sentido para ele. Como que a gente faz para encher o combustível? A gente tem que começar a fazer uma produção de dopamina, principalmente a dopamina no cérebro, porque a dopamina é o combustível principal dessa área do cérebro que está mais disfuncional do TDAH. Como é que a gente produz dopamina? A dopamina ela é produzida com atividades que dão prazer pra gente. Então, atividade física que dá prazer. Por isso que as crianças TDAH ficam o tempo todo buscando aquilo que eles gostam. Eles querem ficar no videogame, eles querem ficar na televisão, eles querem ficar brincando
Porque todas essas atividades que dão prazer para ele faz com que o nível de dopamina aumente no cérebro, que esse combustível aumente. Uma outra forma de buscar essa dopamina, esse prazer imediato que vai aumentar um pouquinho esse combustível, que infelizmente acontece, né, no TDAH, principalmente nos adolescentes. Uso de álcool, uso de drogas, também é uma forma de buscar essa dopamina, porque é como se o cérebro ficasse o tempo todo na reserva, piscando a luzinha e buscando um posto para encher, para colocar o combustível. Então ele fica o tempo todo, a criança e o adolescente ficam o tempo todo buscando coisas que eles gostam de fazer. Por isso que eles negam a fazer o que eles não gostam e ficam muito concentrados, que a gente chama de hiperfoco, naquilo que eles gostam. Por isso que é importante trabalhar o lúdico, exatamente, o lúdico. Por isso que é importante eles terem atividades que eles gostam de fazer para que você possa criar um equilíbrio, né, em atividades que não são prazerosas com atividades que são prazerosas. Por isso que a gente precisa organizar uma rotina, independente da rotina de estudo, uma rotina mesmo dela, uma rotina educativa, uma rotina diária dela, que vai mesclar momentos de atividades prazerosas com momentos de atividade onde ele tem que cumprir, porque faz parte da vida. Então, a gente precisa estar pensando nisso. Por isso que a gente faz uma coisa muito interessante com o TDAH, tanto na implementação da rotina educativa, a rotina diária, quanto a rotina de estudo, quanto também nos conteúdos, que a gente vai falar isso em outras lives, que é a gamificação. A gamificação da rotina, ela é muito interessante para o TDAH, porque ela vai trazer esse elemento do desafio, do jogo, da recompensa, e vai fazer com que essa criança, então, se motive mais, que esse combustível aumente. E uma outra possibilidade, que é muito importante, porque por mais que você ofereça atividades, né, prazerosas, etc., isso nunca vai ser suficiente, porque esse combustível ele vai sempre aumentando, mas ele não aumenta em quantidade suficiente, então ele aumenta e diminui, aumenta e diminui. Uma das formas de você estabilizar esse combustível no cérebro é através da medicação. A medicação ela vai exatamente agir aumentando a produção de combustível no cérebro, que é a dopamina, e aumentando e estabilizando essa quantidade de dopamina no cérebro. Então, essa produção e essa estabilidade de dopamina no cérebro que a medicação traz, faz com que a criança entre no estado de mais equilíbrio, tanto em termos atencionais, quanto também na sua hiperatividade física, ok? Por isso que a gente fala que em muitos casos é importante a medicação, porque a medicação é que vai dar esse equilíbrio na produção desse combustível cerebral para que a criança possa ter condições de desenvolver novos hábitos e novos comportamentos. A medicação não muda hábito e comportamento. A medicação, ela cria uma condição cerebral para que através da terapia, através das rotinas educativas em casa e na escola, essa criança possa mudar hábitos e comportamentos que ela talvez não conseguisse fazer se ela não tivesse a ajuda dessa medicação para estabilizar a produção de dopamina no cérebro, ok? Mas isso é papo para uma outra live, falar de medicação é outro papo. Então, primeiro, aprender a escutar o seu filho, essencial. Segundo, que eu já falei, conscientização, que é você mostrar para essa criança, não como uma ordem, não como uma obrigação, não como, eu estou mandando porque tem que ser feito. Não, é conscientizar. Conscientizar é mostrar as vantagens e desvantagens. Se colocar como parceira da criança. Eu entendo as suas dificuldades. É tão chato quando você precisa cumprir, né, a sua rotina de estudo e eu sei que você tem dificuldade nisso e eu cobro, e isso gera um atrito entre a gente. Então vamos tentar implementar isso para que isso facilite a sua vida e a minha vida também, a gente possa trabalhar juntos, né, conscientizar a criança dessas vantagens, porque muitas vezes ela não sabe que ela tem essa dificuldade. Ela não tem a consciência de que ela precisa se organizar, de que se ela se organizar, ela vai conseguir cumprir aquela tarefa sem tanto esforço e sem tanto estresse,
e ainda vai sobrar tempo para ela fazer o que ela gosta. Então a conscientização é muito importante. A terceira, todas elas eu já comentei, mas eu vou frisar aqui. A terceira, veja o que vai funcionar com seu filho. Então, nem toda estratégia, nem toda orientação, nem toda ferramenta vai funcionar para todas as crianças com TDAH. Fabiola, seja bem-vinda. Gabi também. Obrigada pela presença de vocês. Nem toda estratégia vai funcionar para o seu filho. Por isso, você tem que conhecer muito bem o seu filho, para que você possa implementar aquela estratégia e verificar se ela está tendo um resultado positivo. Lembrando que não é de um dia para o outro, né? Você precisa implementar, observar como aquilo está caminhando, ter consistência nessa aplicação e depois você vai avaliar se aquilo ali está trazendo benefícios ou não. E se não tiver, muda a estratégia. Agora, se você percebeu que já teve uma pequena mudança, continua na consistência para que aquilo ali possa ter um resultado mais potencializado. Então, sempre avalie, mas sempre lembrando que a consistência ela vai trazer um resultado muito melhor do que se você aplicar 1, 2, 3 vezes e desistir, ok? E a quarta é não fazer pelo seu filho. Eu falei das três etapas. Fazer para ele ver como é, não é fazer para ele, né? É você fazer para que ele aprenda com você. Uma coisa é você fazer para ele tá lá vendo televisão enquanto você está organizando o material dele. Isso é uma coisa, você está fazendo para ele. Outra coisa é ele estar junto com você está organizando o material dele e ele está observando o seu comportamento, o seu movimento, e você está ali orientando, olha, tá vendo? Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo. Porque isso não é fazer por ele, é você fazer como modelo para que ele aprenda como tem que ser feito. Tentativa de erro e acerto. A gente vai implementar e vai observar se aquilo tem resultado. Se tem, a gente mantém. Se não tem, a gente muda, ok? Então, não faça para o seu filho, convide-o a participar. A cooperação é muito importante para o TDAH. Se você mandar ele fazer sozinho, provavelmente ele vai se negar. Se você fizer por ele, também ele não vai aprender. Mas se vocês fizerem juntos, que é o segundo estágio, né, de fazer junto com a criança, é mais fácil que ele participe, é mais fácil que ele se abra, porque não vai ficar tão pesado para ele, porque ele vai dividir os esforços com alguém, e isso faz com que ele tenha mais engajamento na atividade. Então, esse período de treinamento com a criança, de você fazer junto com a criança e aos poucos saindo de cena para que ela possa realizar sozinho, é essencial. Ensine o passo a passo. A Ana Luísa, né, não sei se ela ainda está aqui na live, mas a Ana, ela ensinou uma coisa muito interessante, que é fotografar aquilo que você quer que seu filho faça sozinho. Então você pode, por exemplo, a mesa de estudo da criança, né? Você quer que a mesa de estudo dele esteja organizada de uma determinada forma. Então o que você pode fazer? Você vai lá, organiza junto com ela, explica como mostra, organiza tudo. E depois você tira uma foto de como está organizado, tira uma foto, imprime. Oi, Débora. Não tem problema não, Débora. Vai ficar gravado e depois você assiste o início, tá bom? Então você tira uma foto da mesa ou tira uma foto da prateleira com os livros, enfim. Tira uma foto da cama, do quarto, como você quer o quarto arrumado, o que você deseja para a criança. E aquela foto vai ser a referência. Então a criança, quando ela for ter que arrumar a sua mesa de estudos, o que ela vai fazer? Ela vai olhar para a foto e vai olhar onde está cada objeto e ela vai reproduzir esse objeto na mesa dela. Então o que ela vai fazer com essa foto? Essa foto vai ser o quê? Um apoio para a sua memória de trabalho, que é uma das funções que está prejudicada no TDAH. O que a memória de trabalho faz? Memória de trabalho faz com que a gente recupere informações, mantenha aqui consciente, para que a gente possa manipular e reproduzir no externo. Então, se a gente fosse executar uma tarefa, né, lá arrumar a nossa mesa, a gente ia lembrar como
ia aplicar ali e ia fazer. A criança com TDAH ela tem dificuldade de fazer isso. Então ela precisa de um apoio. Pode ser uma foto, pode ser um checklist. Você pode fazer lá um passo a passo, ó. Coloque isso, faça aquilo, bota lá um passo a passo, sem muitos elementos, sempre objetivo, curto, claro e objetivo. Bota o passo a passo, cola na parede, lá cola perto da mesa, que aí toda vez que ela for estudar, ela vai olhar aquele passo a passo e vai reproduzir aquele passo a passo, aquele checklist na organização da mesa dela, ou ela vai olhar para a foto. São duas estratégias que você, mãe, pode implementar aí na sua casa. Como eu faço se não estiver junto, não sai nada, ele ainda não tem autonomia para realizar? Então, por que ele não tem autonomia? Porque a gente precisa fazer o treinamento, ok? Autonomia, gente, não vem porque veio assim, não é uma coisa que desenvolve do nada, ok? Ela não aparece do nada e nem aparece com a idade, ela aparece porque a gente treina a autonomia, porque a gente desenvolve a autonomia. Então, para que você desenvolva a autonomia do seu filho, você tem que fazer esse passo a passo que eu te falei. Faz para ele ver, depois faz junto com ele durante um tempo, mostrando, deixa ele fazer e você observa, mas não observar para cobrar, para criticar, para botar defeito, não. Se ele esqueceu alguma coisa, valorize o que ele fez. Ótimo, filho, você arrumou, tal. Mas você não está esquecendo de alguma coisa? Vamos lá, vamos conferir lá no checklist se você esqueceu de alguma coisa. Aí ele vai olhar lá, ah, mãe, esqueci disso. Ok, ele vai lá e coloca. Ou ele não conseguiu identificar o que ele esqueceu, você vai poder lembrar então a ele. Então tudo isso a gente está estimulando o cérebro dele, porque a gente não está dando resposta pronta, ok? A gente não está dando resposta pronta para ele, mas para isso ele precisa ter o apoio visual. O apoio visual externo, porque se for pela memória dele, ele não vai conseguir fazer sem o treinamento. A gente precisa treinar essa memória dele, ok? Ele pode ter visto você fazer 50 vezes. Se ele não treinar a execução, é como se ele não tivesse visto nenhuma vez. Por isso que as mães ficam desesperadas. Ah, mas eu já falei 1000 vezes e ele não consegue, ele não faz. Por que ele não faz? Porque ele não foi treinado. Não é pelo ouvir. Ele não vai aprender pelo ouvir. Ele não vai aprender só se você falar. Ele vai guardar na memória, mas ele não vai conseguir, por conta do TDAH, trazer essa informação para a memória de trabalho e trabalhar essa informação e colocar em prática. Por isso a gente precisa do checklist no papel, lá colado na parede. Por isso que a gente precisa da rotina no papel, lá coladinha na parede. Por isso que a gente precisa de uma foto para ele ver como é que é para fazer. Porque aí ele vai olhar a foto e vai comparar com o que tá e vai organizar. E se tiver faltando alguma coisa, não diz para ele que está faltando alguma coisa. Pergunta, vamos lá, vamos conferir para ver se está tudo certinho mesmo, se está faltando alguma coisa. E aí ele vai olhar e ele vai perceber se está e ele vai corrigir. Se ele não perceber, você estimulou e ele não percebeu, aí você pode mostrar para ele o que ele precisa mudar. Mas primeiro estimula que ele busque a resposta sozinho. Porque, gente, o TDAH, ele também tem uma dificuldade em rastrear erro, perceber erro no processo. Então ele faz, mas ele não faz aquele rastreamento que a gente faz, aquela conferência, e a gente percebe que errou e vai lá e apaga e faz de novo. O TDAH tem dificuldade de fazer isso. É do TDAH. Então não adianta a gente querer que num passe de mágica ele faça esse processo de autocorreção sozinho. Ele não vai fazer, ele precisa ser treinado para isso, tá bom? Então, faça esse treinamento, isso é muito importante. E aí, essa foto, esse roteirinho, né? Esse passo a passo que você vai fazer com ele, com coisas objetivas, ok? Claras e objetivas, não é para botar ali uma lista de 20 coisas, não. Objetivas, claras e o mínimo possível de informação para que ele consiga executar. Como TDAH nas aulas online, pois é tanto visual quanto auditivo. Olha, cada pessoa ela tem uma tendência a ser mais visual, mais auditiva e tudo mais. Só que o que eu tô querendo dizer aqui, que ele não aprende só com falar, porque ele precisa do concreto, para que isso seja registrado. Quanto mais canais sensoriais a gente ativa, né, no TDAH,
qualquer pessoa, não só TDAH, mas a gente ativa no TDAH, mais possibilidade de memorização ele vai ter. Por quê? Porque a gente vai registrar aquela informação em várias áreas do cérebro. Saber se as aulas online é possível uma criança TDAH conseguir prestar atenção. Sim, Débora, olha, eu tenho uma paciente com TDAH que eu atendia no presencial, né, antes da pandemia, 9 anos de idade. E eu tinha muita dificuldade com ela em termos atencionais no consultório. Muita dificuldade. Quando veio a pandemia, a gente começou a fazer o atendimento online e eu fiz uma experiência, né? Porque se ela tinha dificuldade no presencial, imagina no online, né? E eu vou te falar, a resposta dela no online foi muito melhor do que no presencial. Muito melhor. É claro que eu tô ali numa relação, né, 1 para 1. É diferente de quando tá a professora com vários alunos. É possível, mas é importante que se desenvolva estratégias para isso. Não é simplesmente colocar a criança na frente do computador com aquele tempo enorme, que muitas vezes é uma aula online, com ela em casa, num ambiente extremamente distrator para ela, né? Foi perdido por quê? Não só para crianças com TDAH, para várias crianças que também não têm TDAH. Por quê? Para gente que é adulto. Eu fiz home office. Eu trabalhava em casa. Em muitos momentos do meu trabalho, eu me dispersava com coisas da casa. Você imagina para uma criança. Então, esse ambiente onde a criança vai fazer atividade online, ele tem que ser um ambiente estruturado. Porque se você botar ela para fazer atividade online, como eu já tive paciente meu que fazia assim, graças a Deus a gente conseguiu mudar. Ela sentava na mesa, na sala tinha uma mesa, que é onde fazia mesa de jantar. Ela sentava na mesa da sala para poder fazer atividade online, enquanto o irmão menor estava no sofá assistindo televisão. Você acha que essa criança vai conseguir prestar atenção em alguma coisa? Não vai, por mais que ela queira. Então, assim, o online em si não é um problema. O problema é como isso é feito, ok? Ele para brincar. Por quê? Porque ele não entende que ele está na escola. Ele entende que ele está em casa. E em casa é o lugar que é lugar de brincar, é lugar de ir ao banheiro a hora que quer, é lugar de beber água a hora que quer. Ele não entende que ali ele tem que seguir as mesmas regras da escola, ok? Isso é uma dificuldade que todos nós vivenciamos e a criança cada vez mais. Então a gente precisa criar, por isso que algumas escolas orientavam os pais a quando fosse para aula online, botar uniforme na criança. Por quê? Porque isso já ia dando um sinal para a criança de que ali era a hora de estudar, não era a hora de brincar, enfim, não era a hora que ela estava em casa livre. Entende? Então existem alguns elementos que a gente pode criar no externo para que ela possa entender que aquele momento é um momento de estudo. Mas quando ela está no online, ela está mais livre, né? Então complica, né? Vamos lá, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês, bem basiquinha, mas super mega importante em relação à organização de local de estudo. Por quê? Porque primeiro tudo começa por aí, de você organizar um local de estudo para essa criança, que vai interferir tanto nos estudos que ela vai fazer de exercício, de estudar para a prova, de fazer trabalho, quanto também nessa assistir aula online também, ok? E aí é aquilo que eu falei, vocês vão adaptar isso à realidade de vocês, mas quanto mais próximo a isso que eu vou falar aqui, maior é a probabilidade, maior é a possibilidade dessa criança conseguir se concentrar mais nos estudos, ok? Primeira coisa, decida um local fixo para essa criança estudar. Por que é importante decidir um local? Ela vai estudar na sala ou é no quarto? Enfim. Por quê? Porque isso já vai dando para o cérebro dela a informação de que aquele ambiente é um ambiente de estudo. Por isso que na escola a gente não troca de sala toda hora. Né? A gente tem lá a nossa sala. A professora não troca a professora toda hora, a não ser em casos especiais. Porque isso vai dando pistas, vai dando informação para o nosso cérebro de que aquele lugar é um lugar de estudar, aquela professora que vai ensinar. Isso vai dando informações para o cérebro da criança com TDAH também. Então, em casa, qual é o lugar que essa criança vai estudar?
Pode ter em algum momento uma mudança? Sim, mas não é algo corriqueiro, ok? Então verifique ali com ela, não faça isso sozinho, procura essa criança também, incluir essa criança, né? Eu sei que muitas vezes não se tem um local adequado para essa criança estudar, né? Até a mãe tá colocando aqui, ó, não tem um local adequado para os estudos. Se você não tem o local ideal, que seja o local menos pior, vamos dizer assim. Ou pelo menos seja um horário menos pior. Então, ó, primeiro, defina o local, defina o horário. Isso é importante, porque nem sempre o horário que a gente acha que é importante para a criança é aquela que ela mais se adapta, é aquela que ela mais, enfim, rende, né? E o local, sempre pergunte para a criança, sempre inclua essa criança de alguma forma. Não é a criança que decide, é você que está no comando da situação. Mas ouça a opinião dela, entendeu? Por quê? Porque se você não ouvir a opinião dela, pode passar alguma coisa que atrapalhe o processo que você não está percebendo e que aquela criança percebe, porque ela que está vivendo o problema, ok? Então, por exemplo, a criança está na mesa da cozinha fazendo atividade enquanto a mãe está fazendo comida. Gente, provavelmente ela vai se distrair. Provavelmente ela vai ficar perdida. E você vai ficar o tempo todo entre uma mexida na panela e uma chamada de atenção da criança. Então, selecione local e organize. Vamos pensar que você tem lá uma mesa. Se você tem uma mesa só para essa criança estudar, tem lá uma mesa no quarto dela, enfim. Ok, essa mesa já vai ficar arrumada. Se você não tem essa mesa própria, se você usa a mesa da cozinha, a mesa da sala, né, da copa, enfim. Se você usa um espaço que não seja um espaço fixo para ela estudar, só para ela estudar, você pode pegar uma caixinha, caixa de sapato, ou, enfim, uma caixa de papelão e colocar dentro dessa caixa aquilo que é importante para que ela pegue a caixa e bote nessa mesa quando ela vai estudar, com as coisas que são essenciais para o estudo dela, ok? Uma caixa, uma sacola, uma mochila, enfim, o que for mais prático para vocês, ou colocar numa prateleira. A caixa legal é que ela pode levar para onde ela for, ela pode guardar no armário, depois ela pode pegar e levar para a mesa da cozinha. Se for uma mesa fixa só dela, e aí você pode então colocar, como que se diz? Colocar fixo, né, os objetos. Então a mesa limpa, sem distrações, de preferência sem televisão por perto, sem pessoas conversando ali por perto, porque isso acontece também, a criança está estudando na mesa e tá a família no sofá conversando. Não vai rolar, gente. E não adianta brigar com a criança, porque não é porque ela não quer fazer o dever, ela não consegue mesmo. Tirar, né, por exemplo, se ela estiver ali no ambiente de estudo, tiver muita coisa na parede, eu oriento muito isso na sala de aula dos professores para não colocar muita poluição visual, sabe, na sala de aula. No quarto da criança também, aquele espacinho do estudo não pode ter muita coisa, sabe, personagem colada na parede, muita coisa que faça com que ela viaje e perca o foco no estudo. Uma outra coisa que é legal, se você puder fazer, né, colocar a mesa da criança virada para a parede e ela senta virada para a parede. Por que isso é legal? Gente, eu faço isso, a minha mesa de trabalho, eu não tenho TDAH, eu tenho uma facilidade grande de foco e concentração, mas ainda assim, a minha mesa de estudo, de trabalho em casa é virada para a parede. Por quê? Porque isso também me ajuda a focar e também me ajuda a não ficar me distraindo com os distratores, né? Olha, a família não ajuda, mas isso é uma questão de conscientização também. Então, assim, a gente tem que trabalhar a família toda, a família tem que estar no mesmo barco, tem que entender o que está acontecendo. A família tem que estar aqui, ó, na live assistindo junto com você. Né? Eu sei que isso não é fácil, mas você tem que fazer esse movimento de convidar, de trazer informação, entendeu? É uma horinha de estudo, vamos conversar em outro lugar,
né? E aí é legal você já deixar esse horário fixo todo dia, porque aí todo mundo já sabe que naquele horário a criança vai estar estudando. Entende? Criança, todo mundo da família já sabe, não é cada dia um horário, ok? Não é cada dia um horário, é um horário fixo, então a família já vai mais ou menos sabendo como é. E é um trabalho de formiguinha mesmo, de conscientização da família, para trazer essa família para o seu lado, tá? Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas é importante, tá bom? Então, essa mesa virada para a parede faz com que a criança olhe somente para a parede e não olhe para o que está em volta dela. E aí, na frente da parede, uma coisa legal de vocês fazerem, que eu vou ensinar para vocês na quarta-feira, na nossa live de quarta-feira. Não perca a nossa live de quarta-feira, que eu vou falar sobre planejamento de estudo, como se organizar o planejamento de estudo, cumprimento de metas, de prazos de trabalho, prazos de prova, como é que você faz para ajudar seu filho a se organizar no tempo. Então, quarta-feira eu vou falar sobre isso. Então, na frente da mesa, você pode colocar, que é o que eu vou ensinar na quarta-feira, o calendário mensal ou o calendário semanal, que é o que eu acho mais interessante. Mas você pode até ter os dois, tá? O calendário mensal de tarefas e o calendário semanal. Eu vou dar a dica dos dois, inclusive eu vou dar a dica até de um cronograma para vocês fazerem. Quem participar da live, inclusive, vai poder ganhar esse planner para colar aí na parede da criança. Tá bom? Então, por que é legal ficar na frente? Porque ele o tempo todo vai ficar olhando para aquilo que ele tem que cumprir naquele momento. As metas de cada dia, o que ele tem que fazer. Então, é importante que vocês coloquem, né? É uma orientação interessante você colocar na frente da mesa, a mesa colada na parede, e na parede esse cronograma, esse planner aí que vai ajudar a criança, tá? E aí tem formas diferentes, formas adequadas de fazer esse planner, não é de qualquer jeito. Então, na semana que vem, na quarta-feira, esteja aqui na nossa live às 18 horas que eu vou ensinar você a fazer isso, tá bom? Eu vou mostrar inclusive o meu que eu tenho, que eu uso, porque a orientação que eu dou para as mães é a mesma que eu uso no meu dia a dia, tá bom? Uma coisa legal que você pode colocar também para ajudar o seu filho nessa rotina de estudos é você colocar um relógio de ponteiro ou um timer, sabe aquele timer de cozinha? Mas um relógio de ponteiro é bem legal. Por quê? Não é para a criança ver a hora, tá? Porque muitas vezes ela nem vai saber ver a hora no relógio de ponteiro, porque hoje em dia, né, as crianças não sabem ver a hora no relógio de ponteiro e quando tem TDAH tem mais dificuldade ainda de aprender. É para a criança poder ter a noção de tempo. Deixa eu só ver aqui, ó. Adriana tá falando. Além do entendimento das características e demandas do TDAH, a organização da rotina é primordial. Obrigada por dividir as sugestões de calendário conosco. Nada, Adriana. Obrigada a vocês por estarem aqui, confiando, né, naquilo que eu tenho para falar, dividir com vocês. A questão do calendário é muito importante. Eu vou esmiuçar isso melhor na semana que vem, porque senão já tem muito assunto. A gente já está aqui 1h10 de live, temos que encerrar, né? Porque realmente é muita informação. Mas acompanhe as minhas postagens no Instagram, porque o que eu faço sempre, gente? Eu faço a live e durante a semana eu vou colocando os posts com o resuminho da live. Ok? Então depois eu vou colocar um post falando sobre organização do ambiente de estudo, eu vou colocar um post falando sobre esses 4 passos que eu dei para vocês. Então o que a gente está falando aqui de uma forma bem mais aprofundada, conversando bastante, depois eu registro isso nos posts durante a semana. Então você depois vai poder ir lá, né, se você não anotou, porque aqui a gente às vezes não consegue anotar. Nos posts você vai poder salvar para ver depois, compartilhar com outras pessoas, tá bom? Então fica ligado aí durante a semana, porque eu tô sempre colocando. Inclusive, daqui a pouco, lá mais tarde um pouquinho, vai sair um post aqui falando sobre as 5 características importantes que um professor tem que ter para atender de uma forma adequada ao seu filho com TDAH. A gente falou sobre isso na quarta-feira e hoje sai esse post, fica atento e mais tarde vai estar aqui no meu Instagram.
Então, o relógio, ele faz o quê? A criança, quando ela vai olhando o relógio, ela vai tendo a noção de tempo, a passagem do tempo. Você pode mostrar para ela, olha, quando esse ponteiro aqui, né, o ponteiro grande, chegar aqui, né, quando sair do 1 e chegar no 3 ou chegar no 2, enfim, o tempo que você estipular, porque o tempo de estudo vai variar com a capacidade atencional daquela criança. Pode ser que ela fique mais tempo, mas pode ser que ela fique menos tempo, então tem que variar de acordo com cada criança. Você vai mostrando para ela, quando chegar nesse número aqui, é porque já passou o primeiro estágio do nosso estudo, né? A primeira etapa do nosso estudo. Depois quando chegar nesse número aqui, aí você vai dar um tempinho, vai dar uma relaxada, e aí depois a gente continua. Isso diminui a ansiedade da criança, isso faz com que ela tenha noção do tempo, ela perceba que o tempo está passando e ela não está cumprindo o que ela tem que cumprir. Então vai ajudando a fazer uma autorregulação temporal dessa criança. Porque a pessoa com TDAH, ela tem uma coisa que a gente chama de miopia temporal. O que é uma miopia temporal? Ela não enxerga direito, né? Ela não consegue perceber direito a passagem do tempo, a noção de tempo. Para criança com TDAH, quando você fala para ela que você vai fazer determinada coisa com ela amanhã ou semana que vem, que a prova que ela vai fazer é amanhã ou é daqui a 3 dias, na miopia temporal que ela tem, o tempo é o mesmo. E ela não tem noção de que aquilo ali está chegando. Então, se você prometeu uma coisa para o seu filho, né, que ele está querendo, e você fala que vai ser daqui a, sei lá, 2 horas, ou você fala que vai ser daqui a 2 dias, a angústia e a ansiedade que vai gerar nele para esperar isso é a mesma se você falar que vai ser daqui a 2 horas ou se você falar que vai ser daqui a 2 dias. Por isso as crianças com TDAH perdem prazo. Procrastinam, perdem prazo, deixa tudo para cima da hora, não conseguem cumprir, entregar trabalho no dia certo, estudar para a prova com antecedência, porque elas perdem a noção do tempo. Então tanto o calendário que vai estar lá na parede, que eu vou ensinar para vocês, quanto esse relógio de ponteiro vai ser um elemento externo que vai ajudar a regular essa dificuldade interna que a criança tem, ok? Sempre lembrando, gente, a pessoa com TDAH tem dificuldades internas, ok? Tem dificuldades internas próprias do TDAH. O que a gente tem que fazer? Oferecer para ela elementos externos, estruturados, para compensar, entre aspas, ou para suprir essa dificuldade que ela tem interna. Ok? E pra gente terminar aqui, né? Uma outra coisa, antes de terminar. A questão do material, esse material está à mão. Na mesa de estudo não tem que estar estojo, não tem que estar... enfim, coisas que ela não vai usar. Ali só vai estar aquilo que ela vai usar. Se ela vai estudar matemática, é o caderno e o livro de matemática. É o lápis e a borracha. Não é para estar canetinha, lápis de cor, cola. Tudo que for supérfluo naquele momento, que não foi importante para executar a tarefa daquele momento, não precisa estar ali. Porque se estiver ali, pode virar um elemento distrator para essa criança. Ok? Vou só dar uma diquinha, a gente já está muito avançada no horário, mas eu não vou deixar de dar uma dica em relação ao material. Posso falar isso depois, fazer um post sobre isso, acho que eu posso fazer um vídeo mais curtinho só falando do material, mas só para deixar a dica aqui. O material de estudo da criança, o caderno e o livro, é algo que as mães reclamam muito, que as crianças perdem, esquecem, trocam. Aula de matemática e leva o caderno de português, né? Isso acontece muito. Uma das dicas que a gente pode usar para facilitar isso é categorizar o material por cor. Porque memorizar cor é muito mais fácil para a criança. E quando ela olha, por exemplo, o caderno de matemática e o livro de matemática são encapados ou tem uma etiqueta com a cor vermelha. O caderno e o livro de português tem uma etiqueta com a cor azul. Por que isso é mais fácil para a criança? Porque quando ela vai pegar esse material para guardar na mochila, para levar para a escola, ou quando ela vai pegar esse material para executar a tarefa dela em casa, ela não vai parar para ler a etiqueta para ver se é português, matemática, história e geografia. Ela vai fazer aquilo
automático e vai fazer aquilo rápido, porque é uma tarefa chata para ela. Então ela vai fazer de qualquer jeito. Se você categoriza por cor, isso facilita para a criança. Ela bate o olho, ela já sabe que é português. Ela já bate o olho, ela já sabe que é matemática. Ela não vai precisar ler para isso. Ela automaticamente ela já identifica e ela já pega. Agora, isso é uma dica. Vai funcionar para todas as crianças com TDAH? Não. A maioria sim, mas nem todas as crianças. Por quê? Porque é importante que você crie uma estratégia junto com ela, ok? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Uma vez a gente estava montando na escola que eu trabalhava uma brinquedoteca para crianças de 4, 5 anos de idade. E a gente estava montando a brinquedoteca, as professoras montavam, eu estava coordenando o trabalho e as professoras foram lá e organizaram, fizeram vários nichos, várias prateleiras, separando os brinquedos. E elas separaram o brinquedo carrinho, as bonecas, os ursinhos de pelúcia, foram separando os brinquedos em cada caixa, né, para a brinquedoteca. E todo dia aquela brinquedoteca ficava uma bagunça, porque as crianças misturavam os brinquedos. E as professoras reclamando que as crianças misturavam o brinquedo, e elas orientavam e não adiantava. E aí um dia eu fui lá, falei, peraí, vamos ver o que está acontecendo. E aí quando eu cheguei lá, eu percebi que elas tinham feito uma organização que elas não tinham perguntado para a criança. E a gente foi reorganizar as caixas de acordo com a criança. E sabe o que a gente descobriu? Sabe por que as crianças misturavam os brinquedos na caixa? Porque tinha uma caixa que era de boneca e tinha uma caixa que era de ursinho de pelúcia. Na cabeça da criança, boneca e ursinho de pelúcia era a mesma coisa, porque elas usavam para o mesmo objetivo. Então, toda vez que elas iam guardar, elas guardavam misturado. E aí, quando a gente ouviu a criança, que a gente entendeu a criança, o que a gente fez? Fez uma caixa só de boneca e urso de pelúcia. E acabou a confusão. Elas guardavam os brinquedos. Então, tenta ouvir, né? Inclui essa criança, o que é melhor para ela. Tenta coletar dela informações para que ela possa dar pistas para você poder organizar. Porque senão você organiza de acordo com a sua lógica de adulto e a sua lógica que não tem TDAH e não leva em consideração a lógica da criança e a lógica de uma criança com TDAH, ok? A partir de que idade devemos deixar elas arrumarem material para o dia... Olha, Débora, você pode já, a criança já na segunda infância, a partir de 4 anos de idade, ela já tem condições de arrumar o seu material. Só que quanto menor for a criança, mais tempo você vai passar naquele treinamento, naquela supervisão. Quanto menor a criança, mais supervisão você vai ter que dar. Então assim, ela vai arrumar, mas não é assim, você na cozinha e fala, vai lá arrumar sua mochila. Não é assim. Você vai arrumar com ela, você vai lá, primeiro você vai fazer com ela, vai fazer com ela, vai fazer com ela, depois você vai ficar distante, conforme ela vai crescendo, você vai lá e ela vai, arruma e você tá ali monitorando junto com ela, observando, para lembrar alguma coisa que ela esqueceu. Depois, até que você vá aos poucos saindo de cena e só indo lá conferir, até chegar um momento que você não vai precisar mais conferir, ok? Lembrando que para o TDAH, esse treinamento costuma ser mais lento e se você fizer um roteirinho por escrito, né, anotar lá no papelzinho para ele, né, um roteirinho, um checklist, ó, na sua mochila tem que ter o quê? Estojo, no estojo tem que ter o quê? No mínimo, lápis, borracha e apontador. Tem que ter a agenda, tem que ter o caderno do dia e o livro do dia. Se você fizer esse roteirinho para ele olhar antes de arrumar a mochila, vai ajudar, ok? Então, assim, essa autonomia dele arrumar a mochila vai depender do seu processo de treinamento e vai depender também de um monitoramento que aos poucos você vai espaçando e você vai se distanciando, tá bom? Pra gente encerrar aqui, que já estamos, né? Vou dar 2 dicas que eu também vou colocar aqui no meu Instagram depois, de 2 aplicativos que vocês podem usar. Inclusive eu já fiz um vídeo explicando um deles, mas qualquer coisa eu marco lá nos stories,
que vocês podem utilizar para ajudar a criança. O primeiro dele, que é bem legal até para pré-adolescente, que é chamado Forest. Depois eu vou colocar no meu Instagram para que vocês possam ter isso mais fácil, tá? O Forest, ele é um aplicativo de celular para que a criança não mexa no celular durante um tempo que você programa. Então, por exemplo, você combinou com a criança que ela vai ter 1 hora de estudo, 1 hora que ela vai ficar estudando. Então, durante essa 1 hora, você pega e programa o Forest para 1 hora. Então, durante 1 hora, a criança não pode botar a mão no celular. Esse Forest é um joguinho. E é um joguinho onde, quando você programa ele, ativa ele, é como se a criança plantasse uma sementinha. E essa sementinha vai brotando e vai virando uma árvore. E aí, conforme ela vai ganhando árvores, vai ganhando pontos, enfim, é um jogo. E aí, o que acontece? Durante essa 1 hora que você programou o aplicativo, se a criança não mexer no celular, a árvore cresce, né? A sementinha brota, cresce e vira uma árvore. E ela ganha aquele ponto. Se ela mexer na árvore, no celular, primeiro quando ela for tentar mexer no celular, o celular dá um aviso. Ó, se você mexer, a plantinha morre. Então, por que é importante esse aviso? Porque é automático, né? A criança às vezes vai olhar automático. E quando ela lembra, né? Ela lembra que quando ela vê a mensagem, ela lembra que não pode mexer. Então ela não mexe. Se ela insistir e mexer, a plantinha morre. Então é um joguinho bem legal, mas que faz com que ela treine essa questão de não mexer no celular enquanto ela tá estudando. Você pode programar o tempo que você quiser. Pode ser 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, o tempo que você achar importante. Para adolescente, esse joguinho também é legal, né? Eles não vão gostar muito do joguinho, mas é legal para eles lembrarem que não pode mexer quando está estudando. E o outro é um outro aplicativo legal, né, Selma? Eu vou botar no Instagram, no meu Instagram, tá bom? Para que vocês tenham. Na verdade, até já tem um post sobre ele, mas eu vou colocar um novo post mais atual aí para vocês terem. O outro método, que é o método Pomodoro, eu não vou explicar ele aqui hoje, porque a gente já está avançado na hora. Eu tenho um vídeo falando sobre ele, mas é só para vocês terem uma noção que esse método Pomodoro, ele ajuda muito a aumentar a produtividade, não só de pessoas com TDAH, mas qualquer pessoa que esteja em processo de estudo, de realização de tarefas. Alivia a ansiedade da criança, diminui a procrastinação e também otimiza o tempo de realização da tarefa. O método Pomodoro ele consiste numa organização do tempo em blocos. O método original ele divide em blocos de 25 minutos de estudo, de foco, 5 minutos de descanso, mais 25 minutos de foco, 5 minutos de descanso, mais 25 minutos de foco, 5 minutos de descanso. Enfim, ele vai alternando entre foco e descanso, que isso é importante para o cérebro. Então, a criança com TDAH, então, né, que tem esse consumo de energia cerebral, esforço maior para executar uma tarefa, é importante que ela se esforce por um tempo e tenha o período de respirar, do cérebro voltar e aí ela então voltar para o foco. Não necessariamente você vai usar os 25 minutos, tá? Principalmente quando a gente está falando de criança e principalmente quando a gente está falando de TDAH. Então, por isso que é importante saber de adequar a faixa etária e adequar também ao tempo máximo que essa criança consegue ficar concentrada, tá bom? E aí, aos poucos, a gente vai aumentando o tempo. Se ela hoje só consegue 10 minutos, você faz com 10 minutos, depois você vai aumentando para 15, até que você chegue aos 25 minutos. É um treino, né? E aí, o aplicativo do celular, do Android, é chamado Clockwork Tomato, que você instala esse aplicativo, você programa o tempo e aí o celular vai fazer um timer. Ele vai contar, vamos botar que seja 25 minutos, ele vai contar 25 minutos, quando der 25 minutos ele apita, ele soa um alarme e aí você entra numa contagem de 5 minutos de descanso. Quando termina os 5 minutos, automaticamente ele entra na contagem dos 25 minutos de atividade novamente.
Então é bem legal, pode ajudar, porque é importante a criança com TDAH ter o estudo dividido em blocos, tá? E eu vou falar sobre isso semana que vem também, ok? Tá todo mundo vivo aí? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem? Podemos encerrar? Então, gente, para resumir nossa live, 2 palavrinhas-chave: conscientização dessa criança. Através da conscientização da criança, conscientização da família, a gente consegue trazer essa criança para o nosso time e não ficar fazendo queda de braço com ela. E o treinamento, que é importantíssimo. O treinamento é essencial. E lembrando que o treinamento não é de um dia para o outro. Você vai ter que treinamento no TDAH leva um pouco mais de tempo, ok? E para a gente encerrar, semana que vem, quarta-feira, nós vamos falar sobre como você pode ajudar seu filho a planejar seus estudos, a organizar o seu estudo mesmo, a cumprir prazos, de tarefas de médio e longo prazo. Sabe aquelas dia da prova que ele perde, o trabalho que tem que entregar daqui a uma semana, daqui a 2 semanas. Então, eu vou ajudar vocês a organizar isso através de uma técnica muito importante para o TDAH, que é a técnica de você fazer a quebra das tarefas em mini tarefas e também através da gamificação, tá bom? Um beijo a todos, obrigada por estar aqui me acompanhando até o final. Estamos a 1h30 de live, meu Deus, falo muito, né? Mas eu amo estar aqui com vocês, amo estar aqui conversando sobre isso, conversando com vocês. E se você é uma mãe de TDAH que não está na nossa comunidade de mães de TDAH, vai lá no link da minha bio, clica no link e já entra na nossa comunidade Mães em Conexão TDAH, venha fazer parte dessa comunidade, venha fazer parte dessa rede de apoio. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor nessa caminhada, se sentir amparada, se sentir acolhida nessa caminhada diária, né, de ter um filho com TDAH, ok? Um beijo a todas, Ana, Selma, Fabíola, todas que estão aqui. Obrigada mais uma vez. E só para lembrar vocês, só para falar um pouquinho, semana que vem a gente vai ter uma surpresa para vocês, eu vou trazer aqui, mas já para adiantar, né, que eu gosto de dar spoiler, eu vou abrir vagas para minha mentoria, a mentoria para mães de TDAH, para eu ajudar você, mãe de TDAH, que está aprendendo tudo isso aqui que a gente está conversando, a implementar isso na sua casa. Eu sei que implementar essas tarefas, implementar essas orientações é um desafio. Eu sei porque são muitas demandas, mas eu vou abrir vaga para minha mentoria para que eu possa caminhar junto com você e te ajudar a implementar isso na sua casa, segurando na sua mão e caminhando junto, ok? E não esqueçam, gente, compartilhe essa live com alguém que você conheça, né, Ana? A Ana tá aqui me lembrando, né? Espalhar essa rede maravilhosa. Compartilhe essa live, convida outras pessoas. Comece, olha, tenha uma atitude estratégica. Comece a convidar as pessoas da sua família. Comece a convidar as pessoas da escola do seu filho, as professoras, as orientadoras. Comece a convidar psicólogo, enfim, comece a convidar as pessoas do seu convívio que atendem o seu filho, seja na escola ou na sua família, a participar. Porque isso vai fazendo com que eles entendam o que está acontecendo. Assim como você está entendendo, essa família, a sua família, o pai da criança, a avó, né, os irmãos que já forem maiores um pouquinho, que às vezes não entendem, a professora do seu filho, que muitas vezes ela não sabe como lidar com o seu filho porque ela não tem até um curso de qualidade para que ela possa fazer. Às vezes ela até quer fazer, mas não acha, e realmente não acha, gente. Um curso que vai dar a noção prática, porque dar a noção teórica tem vários, mas dar a noção prática é mais difícil. Então convida essas pessoas para fazer parte do seu time. E eu tenho certeza que com a conscientização delas, você vai começar a virar esse jogo, tá bom? Um beijo a todas, até semana que vem, um ótimo aí final de sábado, um ótimo domingo para vocês, até quarta-feira na nossa live às 18 horas. Tchau, tchau!